Bom dia. Hoje é domingo, temos a nossa live. Hoje com o Ricardo Pereira, um atleta já bem conhecido do CrossFit. O Ricardo, desde 2010 já faz o CrossFit, é um dos pioneiros nesta modalidade, está agora com 37 anos. Tem vários títulos, ele tem várias vitórias, tem várias provas, é uma pessoa que de facto tem uma evidência neste mundo do CrossFit. Ganhou o Open em Portugal em 2013, Promofit Games em 2014, agora mais recente, segundo lugar no European Showdown em França. Ou seja, é um atleta que está constantemente a mostrar o seu valor. Ele gosta de facto desta modalidade e nós vemos que tudo isto tem muito a ver com hábitos de performance que os atletas têm, mas que nós no dia a dia também incorporamos. Nota-se mais nos atletas, como é óbvio, porque eles são mais imediatistas, têm mais exposição e de facto são colocados a provas que dão evidência exatamente aos seus trabalhos. Ele deve estar aí a entrar, o Ricardo está agora a falar comigo, deve estar a qualquer momento a entrar na nossa live. Como vocês já sabem, estas lives visam nós criarmos aqui uma corrente do bem para que as pessoas se inspirem com os hábitos uns dos outros. Eu procuro convidar pessoas de várias vertentes, desde música, desporto, empreendedores, restauração, estudantes. Isso faz a diferença. E de facto, o facto de percebermos que existem pessoas com resultados no seu dia a dia e que nos inspiram são um motor para que eu os convido para estarem aqui na live comigo durante estes 30 minutos. Vocês sabem, já vamos para a 26ª live. O objetivo é conquistar pelo menos 100 lives agora em 2020. Estamos bem lançados, estamos com 2 meses de lives e 25% do objetivo cumprido. Perguntas que vocês queiram colocar, usem o chat que está aqui na nossa live, no nosso direto. Eu julgo que aparece um botão que permite fazer isso. E eu, se puder, vou colocar aqui um título que é Hábitos de Alta Performance com o Ricardo Pereira, que acabou de entrar. Ok, coloquei o post. Vai ficar aqui. Ricardo, eu estou a chamar. Está comentado. Pereira. Ricardo, bom dia. Dia, Muito bem-vindo à nossa live. Finalmente, finalmente. já estava prometida há uns 2 meses, mas conseguimos Já, encaixar. já estava prometido há algum tempo. Quando há vontade, encaixa sempre. Sim, e olha que após a conversa que fiz com a Rita, que foi a minha segunda live e a primeira com um atleta de CrossFit, Sim. vou ter que repetir com ela, porque infelizmente com ela não ficou gravado. Não ficou gravado? Não, não, na altura falei com ela e a conversa com ela também merece ser gravada e estar aqui disponível, como a tua vai Tens que ficar fazer, depois. tens que fazer uma segunda conversa com ela. Sim, vou falar com ela. Então, mais uma vez, Ricardo, bem-vindo. O nosso tema, Obrigado. já sabes, é sobre hábitos de alta performance. E é óbvio que nós vamos abordar um pouco do teu trabalho, do teu trajeto no CrossFit. Eu já referi aqui. Venceste em 2013 o Open de Portugal, Promofit Games em 2014 e agora em 2018 o segundo lugar no European Showdown em França. São todos resultados de um trabalho que tu fazes contigo mesmo. Daquilo que eu te conheço, já me falaram de ti, tu não nasceste propriamente com um gene do corpo musculado e Não, fit. É uma nada, bem pelo uma contrário. fotografia. Fala-me disso. Olha, foi algo que efetivamente. Eu quando era pequeno, os meus pais tentaram pôr-me em diferentes esportes e mesmo os meus próprios pais, e isto vem sempre do. Acaba sempre por ter uma relação com aquilo que os pais são e fazem. E os meus pais não eram pessoas desportistas, não eram. Gostavam de ver desporto, mas não gostavam muito de fazer desporto. E então eles tentaram colocar-me em diferentes desportos, mas eu nunca senti ligação com nenhum deles. Puseram-me no futebol, puseram-me na natação, mas digamos que eu, como não nasci com o tal gene, como a Rita Carminho, por exemplo, nasceu, como não nasci com esse gene, eu acabei por não me identificar com nenhum desporto e acabei por passar brevemente por cada um deles
e não ficar entusiasmado com nenhum. Por isso, depois, a minha vida de adolescente foi muito afastada do desporto. Eu não tive nenhuma equipa, não tive nenhum desporto em especial que fizesse. Quando saí da fase da adolescência e entrei na fase adulta foi quando pensei em concorrer para a Escola de Oficiais de Polícia, e quando pensei em concorrer para a Escola de Oficiais de Polícia, um dos critérios de avaliação para poder entrar eram provas físicas. Essas provas físicas não eram muito exigentes para os padrões físicos que eu tenho agora, mas para a altura eram extremamente exigentes para mim, que não fazia nada. E então isso obrigou-me a treinar. E eu, a primeira vez que concorri à Escola Superior de Polícia, não consegui entrar, porque não consegui. Uma das provas era fazer 5 elevações seguidas e eu não consegui fazer 5 elevações seguidas. Por incrível que pareça. E como não consegui fazer 5 elevações seguidas na altura, isso marcou-me muito e deixou-me com vontade, ainda mais vontade de conseguir ultrapassar, e pensei então em dedicar-me exclusivamente àquilo, e durante um ano dediquei-me exclusivamente a treinar para conseguir fazer as provas físicas para entrar na Escola Superior de Polícia e as teóricas também. E no ano a seguir consegui fazer as provas físicas todas e consegui entrar na Escola Superior de Polícia em Lisboa. Depois, dentro da Escola Superior de Polícia, aí cresceu um bocadinho mais o gosto pelo desporto. Já tinha começado pelo ano todo que eu tinha feito de preparação para fazer as provas físicas, aí já começou a nascer um bocadinho o gosto pelo desporto e pelo treino, pela atividade física, e depois na Escola Superior de Polícia acho que desenvolveu um bocadinho mais a vertente competitiva. Foi aí que, como nós éramos poucos, nós na escola de polícia éramos uns 150, 200 alunos, nós participávamos nos campeonatos universitários de Lisboa em diferentes modalidades, mas como éramos tão poucos, acabavam quase por ser sempre os mesmos a fazer parte das diferentes equipas. Então aí eu fiz parte da equipa de voleibol, fiz parte da equipa de futsal, fazia parte da equipa de treinadores do futebol feminino. E nós tínhamos diferentes esportes em que participávamos em seleção, e isso aguçou um bocadinho o meu espírito competitivo, porque depois competíamos contra outras faculdades, contra a Academia da Força Aérea, contra a Escola Militar, e isso desenvolveu um bocadinho mais aquela vontade pela competição. E pronto, e depois o resto foi o percurso normal de alguém que, de tantas outras pessoas que também entraram no CrossFit da mesma maneira, que era, ao fim dos 5 anos da Escola Superior de Polícia, fui para um ginásio convencional, treinar o treino convencional de ginásio. Inclusive fiz muitas aulas, muitas BTS, fiz muito body pump, fiz muito body combat, fiz muito body... como é que era a outra? Body step, fiz essas todas. E chegou uma altura em que estava a precisar de algo mais, porque apesar de eu estar a conseguir, com as aulas que fazia, com o treino que fazia no ginásio, apesar de eu estar a conseguir ter aquela parte física que eu gosto, de atividade física, a parte competitiva estava em falta. E foi isso que me fez depois abraçar o CrossFit. Foi porque ele veio trazer essa parte competitiva que não tinha só fazer o treino convencional do ginásio. E o resto é conta-me. Eu lembro, houve uma vez, não sei se foi em 2010, tu a treinaste os primórdios que eram numa garagem. Isso já foi depois de 2010. Em 2010, quando eu comecei a treinar, e fazendo um bocadinho a retrospectiva, em 2010 não havia nada de CrossFit em Portugal. Aliás, mesmo a nível mundial, o CrossFit ainda era muito pouco falado. Ainda havia apenas o site da CrossFit, era por aí, já havia os CrossFit Games, mas ainda se estava a desenvolver. Ou seja, os primeiros CrossFit Games foram em 2007. Em 2008 houve ali uma pequena evolução. Estamos a falar de poucos atletas ainda, pouca expressão a nível mundial. Em 2009 já começa a ter um bocadinho mais de expressão, já começam a ir atletas europeus, e em 2010 é que passam para, na altura, o campo de ténis onde estiveram durante muitos anos, e aí é que o desporto explodiu. Com essa explosão do desporto também começa a atingir a Europa e começa a chegar o CrossFit a outros mercados também.
E foi aí que eu tomei conhecimento do CrossFit. Na altura ainda não havia parcerias com Reebok, ainda não havia sapatilhas específicas para CrossFit, como hoje em dia já há as nano e equipamento, etc. Na altura não havia nada disso. Então as pessoas estavam a começar e muitas das pessoas que começavam, em Portugal na altura não havia nenhuma box CrossFit, as pessoas que queriam começar tinham que se adaptar com aquilo que tinham. E na altura aquilo que eu tinha era o material típico de um ginásio. De um ginásio convencional. Treinava no Solinca, no Estádio do Dragão, e eu e o Luís Miguel começamos aí a falar sobre o CrossFit. Olha, já viste esta modalidade? E a pesquisar um bocadinho na internet. E então, basicamente, aquilo que nós fazíamos era adaptar com o material que tínhamos, e com esse material que nós tínhamos, nós tentávamos fazer os treinos que apareciam no site da CrossFit. Ainda sem perceber muito bem também como é que aquilo era, porque aparecia um treino por dia e muitas das vezes o treino durava 15 minutos e nós pensávamos assim, mas é só isto, 15 minutos e está feito o treino, como é que esta gente consegue ficar em forma? Aquilo ainda era um processo um bocadinho estranho. Então nós empilhávamos os steps para fazer box jumps, nós pendurávamos argolas que comprávamos fora do ginásio, pendurávamos argolas na multipower para poder fazer ring dips e as técnicas de progressão dos muscle ups e etc, etc. Foi aí que tudo começou. E depois, em 2011, foi aí que nós demos, eu e o Luís Miguel, e depois a Vanessa também, demos o passo em frente, que foi tirar o curso da CrossFit. Na altura também não havia em Portugal, tivemos que ir tirar a Espanha, que era o único sítio, era o sítio mais próximo onde podíamos tirar. Tiramos o Level 1 da CrossFit e depois de tirarmos o Level 1 da CrossFit foi aí que a paixão pela modalidade cresceu. Quando nós fomos tirar o Level 1 foi a primeira vez que entramos numa box CrossFit. Nunca tínhamos entrado, apesar de já termos tentado fazer alguma coisa, nunca tínhamos entrado numa box CrossFit. E depois de entrarmos na box CrossFit aí a paixão despertou mesmo, e já em 2011 eu, o Miguel e a Vanessa procuramos abrir uma box CrossFit no Porto e tivemos várias reuniões, fomos ver muitos espaços, fizemos um plano de negócios e estava tudo mais ou menos já pronto para avançar naquela altura, só que a altura depois acabou por não ser a ideal, porque a nível profissional o Luís Miguel e a Vanessa tiveram, a nível profissional tiveram propostas tentadoras que decidiram também abraçar. E então o projeto ficou suspenso durante algum tempo. Mas um dos motivos pelos quais eu também quis entrar no projeto foi eu queria ter um espaço para treinar. porque não tinha, não é? Tinha que adaptar àquilo que tinha no ginásio. E como não tinha e queria muito ter um espaço para treinar, decidi pegar em parte do dinheiro que eu iria investir no projeto de início e transformar a garagem da minha casa numa box CrossFit. Caramba. E essa box de garagem foi possivelmente uma das primeiras, se não mesmo a primeira box de garagem em Portugal, e aí é que a evolução, foi aí que notei verdadeiramente a evolução. Foi aí que eu senti que o quanto é diferente nós trabalharmos com as ferramentas certas. E aí sim eu filmava muitos dos treinos e colocava muitos dos treinos online porque fazia parte, não é? Nós filmávamos, como eu treinava sozinho e não havia espelhos, não é? Eu filmava muito daquilo que fazia porque era a forma de eu conseguir na altura ver se estava a fazer bem, conseguir corrigir, etc. Sim. etc. Também muito tentativa. E agora conta-me, porque o CrossFit não é só performance a nível físico, técnico, existe também um lifestyle, porque somos grandes diferenciadores do resto de muitas outras modalidades, porque a maioria dos praticantes abraça naturalmente o lifestyle, o que não acontece tanto com as outras modalidades, se compararmos em termos de quantidade, porque nós vemos que de facto existe uma comunidade muito forte no CrossFit e é de facto uma das maiores valências, maiores forças, que é o peer group, porque há um estímulo constante a todos os atletas a superarem-se. No teu caso, o grupo não era assim tão grande. Como é que tu conseguias manter a tua performance mental? Ou seja, era uma necessidade que tu sentias porque não querias voltar a ser, de uma forma, gordinho, ou pelo menos ter aquela performance de nem 5 elevações conseguias fazer? Ou era algo que tu já tinhas intrínseco em ti, naturalmente, tu te estimulas pela tua alimentação, pelos outros, por aquilo que tu queres ver no teu corpo? Explica-me como é que funciona contigo a força mental que tu tens.
Na altura, hoje em dia é muito diferente. Hoje em dia sou uma pessoa mais madura e sou uma pessoa que já escolhe fazer as coisas porque o meu estilo de vida já é assim e então já nada fica difícil. As coisas já são naturais. Mas na altura, aquilo que mais me motivou e aquilo que me deixava sempre motivado, mesmo treinando sozinho, era a constante aprendizagem que o CrossFit trazia. Todos os dias era uma oportunidade de trabalhar um movimento diferente, todos os dias era uma oportunidade de conseguir... Olá! Quem chegou? Anda cá, filho. Diz olá às pessoas. Diz olá. Olá! Não consigo ver, está muito sol aqui. Esse óculos são o máximo. Agora tenho que usar óculos, coitadinho. Na altura, aquilo que me motivava era mesmo eu conseguir fazer coisas diferentes todos os dias. Ou seja, é preciso perceber que para uma pessoa que nunca teve aptidão para o desporto, para uma pessoa que nunca teve grande aptidão física, conseguir de repente fazer o pino, conseguir de repente fazer um bar muscle up, ou conseguir fazer butterfly pull-ups, ou fazer handstand walk, tudo isso eram coisas que me motivavam muito. E então, todos os dias, apesar de treinar sozinho, eu treinava com esse objetivo de conseguir aprender cada vez mais, porque isso era mesmo o fator principal, era eu conseguir aprender cada vez mais e ficar cada vez melhor naquele desporto, porque na altura nem sequer havia competições de CrossFit. A primeira competição de CrossFit, mais ou menos a sério, que surgiu foi em 2013, e eu, de 2011 a 2013, treinei sem nenhum objetivo competitivo que não fosse eu melhorar e eu aprender os movimentos. Depois a competição surgiu, vi que até tinha jeito para a competição de CrossFit, até correu bem, e das primeiras competições que fiz até correu bem, e então a partir daí foi aquele desejo intrínseco de querer ser melhor nas competições e querer estar ao nível para as competições em que eu participei. Depois, com isso, veio uma série de outras coisas adjacentes. Vieram uma série de outras coisas adjacentes que eu também fui aprendendo. Uma delas tem a ver com a alimentação e o estado mental que é preciso ter para se competir em CrossFit. E isso que eu fui aprendendo com o tempo foi algo que acabou por ficar e me moldar naquilo que sou hoje. Que apesar de já não competir em CrossFit, procuro ter um estilo de vida que eu gosto, que me faça gostar de mim e que me faça sentir-me bem comigo mesmo. Ok, fala-me sobre esse estilo de vida. Olha, tem muito a ver com eu tentar ser... isto parece um bocado clichê, mas tem muito a ver com eu tentar ser a melhor versão de mim mesmo. Ou seja, se há coisas em que eu sei que posso melhorar, eu vou tentar melhorar nessas coisas porque são importantes para mim. E acho que tudo começa com nós definirmos isso mesmo, definirmos aquilo que é importante para nós. A partir do momento em que eu consigo definir aquilo que é verdadeiramente importante para mim, a partir desse momento eu consigo fazer todos os possíveis, seja em que for, seja na alimentação, seja no descanso, seja no aspecto físico, no aspecto mental, no meu trabalho. Quando eu defino aquilo que é importante para mim, a partir daí eu consigo que todos os meus passos, eu consigo tentar que todos os meus passos sejam na direção desses objetivos e na direção daquilo que eu quero ser e naquilo que eu quero fazer. Não gastando energia, nem me preocupando minimamente com tudo aquilo que não me leva nessa direção. Basicamente é isso. Acho que essa é a principal ferramenta mental que eu utilizo para me manter fiel àquilo que eu quero. É ter bem definidos os meus objetivos, ignorar todo o ruído à volta e fazer tudo o que é possível, tomar todos os passos que me levem na direção desses objetivos. Ok, já me deste aqui muita informação. Eu destaco como uma das tuas melhores valências é a vontade de querer aprenderes. No fundo é um teu motor, é um teu motivador, estás sempre a reinventar, no fundo, o teu eu, a procurar a tua melhor versão, e então aprender é o base. E eu vejo aqui claramente que és uma pessoa que tem objetividade, sua prática. Muito.
Sim, isso sem dúvida, isso sem dúvida. Acho que é outra coisa, que também me define bem e é outra coisa que me ajuda muito no meu dia a dia. É ser objetivo, não perder tempo com tudo aquilo que não me faça bem, ou não gastar energias com coisas que não me fazem bem, ou alimentar qualquer ruído à volta daquilo que é o ideal para mim no dia a dia. Sim. Ser objetivo, não perder muito tempo com coisas Agora conta-me, tu tens aí um pequeno terrorista atrás de ti, que está aqui a... Tu não desfocaste um único segundo, tu consegues ter essa objetividade, estás focado na nossa conversa. Sim. Como é que é ser atleta? Eu sei que continuas com atividade profissional como polícia, certo? Certo. E o que é ser pai e marido ao mesmo tempo? Porque uma coisa que eu destaquei na conversa que tive com a Rita, e de facto eles não têm noção, é que por trás desta visibilidade toda, os resultados, existe também uma solidez emocional, que é essa estabilidade que vocês mostram como família, o vosso núcleo. Sim. Quero falar também sobre isso, como é que tu geres na tua cabeça todos esses lados e a importância que tem para ti? Dando prioridade àquilo que tem que ser prioritário. Tem a ver um bocadinho com essa objetividade. A partir do momento em que o Lourenço nasceu, eu sabia que se eu me continuasse a focar em demasia na parte competitiva, alguma das outras partes iria perder. Porque quando tu te dás a 100% ou quando tu dás muito de ti a uma das vertentes da tua vida, as outras tendem a sofrer. E eu nunca perdi de vista aquilo que era verdadeiramente importante para mim, que era ter uma relação sólida. A partir do momento em que eu e a Rita começamos a nossa relação, ter uma relação sólida, estável, duradoura e forte. E depois disso, quando o Lourenço nasceu, ser um bom pai também. Para eu conseguir ter estas duas, eu tenho que profissionalmente também ser um bom profissional, até porque quero também ser um bom profissional. No meu emprego, quero ser oficial de polícia. Que é feio. É um pimento. Ter um bom desempenho nessa parte também permite-me também ser um bom pai e um bom marido. A parte competitiva retirava tanto do meu tempo que tive que chegar a uma altura em que tive que fazer uma escolha e objetivamente dizer eu vou ter que deixar de competir, não pelo competir em si, mas porque para eu competir eu tenho que ter um nível de treino e tenho que ter muitas horas de treino e isso retirava-me tempo e qualidade também para as outras vertentes. Faz sentido, agora conta. A vertente profissional também. Então é isso, eu tive que ser objetivo e tive que decidir deixar a competição para poder focar-me nas outras partes e ser o melhor possível também nas outras partes. E sinto-me bem com isso, porque lá está, ser objetivo e decidir aquilo que é verdadeiramente importante para ti, depois leva-te a fazer tudo o possível para seres realmente bom nessas vertentes. Qual foi a grande diferença em termos de treino, de horas, para o Ricardo que treinava para a competição e o Ricardo que treina para aprender constantemente? Horas, por exemplo, alimentação, mudaste alguma coisa, descanso? Alimentação também. Horas eu treinava sempre à volta de 2h30 por dia e agora só treino 1h30 por dia, 5 dias por semana. Antes fazia um dia a meio da semana de descanso ativo, agora já não faço, faço descanso mesmo. Ou seja, treino 5 dias por semana e descanso outros 2. A nível da alimentação também mudou bastante. É uma coisa que as pessoas têm que perceber que quando a alimentação para a competição é muito diferente da alimentação para a estética. Quando tu tens uma preocupação meramente estética, a tua alimentação não precisas de te alimentar, de comer tanto como quando estás a comer para performance, para competir em CrossFit. E a principal alteração foi aí, foi baixar o consumo alimentar, a quantidade, a quantidade, exatamente. Ok. Horas de descanso. Tu daste ao luxo de dormir 8 a 9 horas por dia? Para mim isso não é um luxo, para mim é uma necessidade. Eu percebo que nem toda a gente tem esse tempo, mas quando as pessoas me dizem que não têm tempo para dormir, mas depois me dizem que conseguiram ver o Game of Thrones todo ou não sei o quê,
Eu pergunto sempre, então, mas não podias ter ido mais cedo para a cama? Mas faz-me falta ali 2 horinhas a ver televisão antes de ir para a cama. É como em tudo na vida, são escolhas. Eu e a Rita chegamos àquela hora e já sabemos que temos que ir para a cama porque nós precisamos dormir no mínimo 7 horas por noite, sendo o ideal sempre 8. Felizmente agora aqui o pequenino já dorme também mais ou menos seguido durante a noite. Por isso também nos permite ter um bocadinho mais de regularidade no sono. Obviamente nos primeiros anos, primeiro ano, 2 anos de sermos pais, o sono era mais irregular, não é? Força de... Conta-me dessa fase, porque eu tenho vários amigos que também treinam CrossFit, que vão ser pais em breve, acho que um deles acabou até de entrar, e é sempre interessante perceber a experiência, como é que se consegue viver com o treino, porque a gente sabe que o cross, a atividade física é intensa e o corpo precisa recuperar. Como é que vocês conseguiram gerir os dois esse lado? Não é fácil. Não é fácil e acredita que havia muitas vezes que nós só nos apetecia no final de um dia de trabalho vir para casa dormir, porque depois de uma noite a acordar várias vezes por causa dele, depois ainda pensar em ir treinar e conseguir manter o mesmo nível. Olá! Conseguir manter o mesmo nível de atividade física, conseguir manter o mesmo nível de motivação não é fácil, mas lá está, tem tudo a ver com aquilo que tu defines como objetivos. Eu defini como objetivo na altura que também queria ainda continuar a competir mais algum tempo e continuei a fazer o melhor possível. Quando tu não consegues, por exemplo, dormir uma noite inteira e tens uma noite de sono pior, tu tens 2 escolhas. Podes escolher trabalhar com aquilo que tens, pensar, ok, a noite de sono não foi ideal, mas eu vou tentar fazer o melhor possível na mesma com a noite de sono que tive, ou então desistir simplesmente e dizer, não dormi bem, vou mas é para casa descansar e não vou treinar. São tudo escolhas que tu fazes, as condições não são as ideais, mas mesmo com as condições não sendo ideais, tu podes fazer o melhor possível com aquelas condições. E foi isso que era isso que nós escolhíamos fazer. As condições não eram as ideais, mas nós fazíamos o melhor que podíamos com aquilo que tínhamos, sem arranjar a desculpa de que era mais fácil pensar, agora sou pai, não durmo bem, por isso já não vou treinar. Pode custar mais um bocadinho, mas as coisas Tu adaptaste o treino às tuas condições físicas, ou seja, menos horas de descanso naquele dia, treinavas com menos intensidade, quando dormias melhor aproveitavas e otimizavas o treino. Muitas alturas eu ouvia aquilo que o corpo me dizia. Uma má noite de sono não tem necessariamente que significar um mau dia de treino. Mas uma má noite de sono, se tu chegasses ao treino e te sentisses tão cansado que a tua técnica não estava correta, a tua cabeça não estava lá e o corpo não estava a responder da maneira como tu querias, houve alturas em que eu disse, ok, hoje não vou treinar, ou vou fazer um treino diferente, vou fazer um treino mais ligeiro, vou adaptar o meu treino. São sempre coisas que consegues fazer e não tens que pensar que está tudo perdido porque falhaste uma sessão de treino, não é? Isto pensando a nível competitivo ou mesmo a nível estético. Não tens que pensar que porque falhaste um treino está tudo perdido. Da mesma maneira que se fizeres um treino, só com um treino não ficas em forma, se falhares um treino também não vais perder a forma que tens, não é? Isso havia dias em que, não era por falta de vontade, era porque o corpo efetivamente não respondia. E aí é preciso, e é muito importante saber ouvir o corpo e dar-lhe o descanso que ele às vezes precisa, que é tão importante como o treino. Sim. Conta-me ainda, não estamos aqui num ponto, não sei se existe na área de CrossFit, mas poderás ter ou não, por acaso nunca ouvi falar sobre isso. Existe alguma espécie de mentor para ti? Alguém que tu tenhas como referência, tenhas como forma de confidenciar os sucessos e insucessos, ser motivadores em várias áreas? Não. Lourenço, procura isso. Não no CrossFit em específico. No início, quando eu comecei o CrossFit, o Luís Miguel, que nós já éramos melhores amigos antes do CrossFit surgir, e quando o CrossFit surgiu, ele sendo treinador, não é? Eu fui o primeiro atleta que ele treinou, e então era com ele na altura que falava e procurava informação, e ele ensinou-me muito sobre treino, sobre o CrossFit aprendemos os dois juntos, mas sobre treino ele ensinou-me muito a mim, porque eu não era da área, não é? E por isso aprendi muito com ele na altura. Ele usou-me para também aprender muito enquanto treinador, não é? Eu aprendi muito também enquanto atleta e enquanto treinador com ele. Motivamos-nos os dois um ao outro e descobrimos os dois este mundo.
Depois, consoante os anos foram passando, e depois também com o projeto do OPO, já ficava difícil ele conseguir ser quase treinador a tempo inteiro, não é? E então nós dedicamos-nos no projeto do OPO, e a partir daí depois chegou uma altura em que, depois de eu conhecer a Rita, acabou ela por ser a minha motivadora, não diria a mentora no CrossFit, eu se calhar fui mais para ela, porque fui eu que a trouxe para este mundo, mas era ela... Não consegues ver daqui, filho, vai lá. Na altura, era ela, na altura em que eu competia, a minha principal motivadora, e com quem eu desabafava e partilhava os sucessos e insucessos, aquilo que me passava pela cabeça, e quando pensei em sair da competição, obviamente foi com ela que discuti tudo isso. Nós acreditamos, eu e a Rita acreditamos sinceramente que um marido e mulher, um casal, funciona bem se formos os melhores amigos. Se pudermos confidenciar um com o outro, se pudermos desabafar um com o outro, se formos 100% transparentes e sinceros um com o outro, porque é a pessoa com quem tu estás todos os dias. Se não for assim com essa pessoa, não faz sentido ser com mais ninguém. Faz sentido, sim. Acho que o Lourenço está a dar aqui um sinal, não é? Isto é fome, já está a começar Olha, meia hora já passou. Está muito rápido conversar contigo. Ficarei aqui mais à vontade da meia hora. Tu tens muito a Rita já me disse muitas vezes, eu já não percebi. Eu tenho tendência para falar muito. E desculpa se falei demasiado, mas eu tenho essa tendência para falar muito. Não. Foi o QB desta informação aqui de ouro. Eu diria assim. Tinha aqui umas... A nossa conversa é feita com perguntas abertas. Porém, tem aqui uma ou duas que fazem diferença. Uma delas é: tu tens algum tipo de mantra pessoal, uma frase de empoderamento nos momentos que tu estás com menos capacidade de superar, sabes? Imagina. Eu também te cheguei a ver numa altura que estavas com uma lesão no ombro. Eu sei que isso limitava bastante o treino. Sim. De alguma forma, tu conversavas contigo e tinha algum tipo de frase que te desse esse pump que é necessário para não desistir, não parares? Tinha. Eu acredito. Tinha e tenho. Oh, espera, desculpa. Oh, filho, vai agora para ali. Eu sou um eterno otimista e eu sou daquele tipo de pessoas que vê sempre o copo meio cheio e eu sabia que, por muito má que fosse a situação ou por muito má que fosse a lesão, era uma lesão recuperável e quando tu pensas na tua vida inteira, o que é que são 6 meses, não é? Então, se durante 6 meses eu não consegui treinar como deve ser e tive que adaptar àquilo que conseguia fazer, eu fazia o que podia na altura, sabendo que ao fim de 6 meses a situação iria estar bem melhor e eu iria conseguir fazer tudo novamente. E não iria perder nada por estar a recuperar durante esses 6 meses. Nós temos que pensar sempre que as coisas são ultrapassáveis com o tempo. E eu pensava mesmo muito nisso. Eu pensava, daqui a um tempo eu vou desejar ter feito o melhor possível nesta altura. Quando me dava às vezes aquela vontade de querer começar a treinar outra vez a 100% e sabia que o ombro ainda não estava bem, e eu passei por muitas situações, muitas lesões, e aquilo que pensava sempre é, um dia há de estar melhor. Isto vai melhorar. E quando ficar melhor, eu vou voltar a treinar a 100%. E era sempre isso que me motivava, porque eu acreditava piamente que... Eu acredito sempre no melhor das coisas e eu vejo sempre as coisas com uma perspectiva otimista. Boa. E uma das coisas que me motiva muito a treinar, agora falando sem ser da competição, uma das coisas que me motiva mesmo muito a treinar e que está sempre presente na minha cabeça quando eu treino e no meu dia-a-dia, não é só quando treino, é quando faço tudo aquilo que faço. Quando me alimento bem, quando descanso bem, quando treino bem, um dos principais motivos é eu querer chegar ao final da minha vida com qualidade de vida. Eu vejo muitos dos polícias que trabalham comigo, que reformarem-se aos 60 anos, e vejo que muitos chegam aos 60 anos, à idade da reforma, num estado físico muito mau. E eu penso, como é que estas pessoas vão aproveitar esta fase da vida delas, que fisicamente, nós hoje em dia chegamos aos 60 anos, ainda podemos ter esperanças de viver até aos 80, ou até aos 85, ou até mesmo até aos 90. Estamos a falar de 20, 30 anos. Sim. E se aos 60 eu já não estou em condições físicas de poder aproveitar ao máximo a minha vida, como é que eu vou estar aos 70, ou aos 80, ou aos 90? Vou ter que ter alguém a cuidar de mim? Isso é algo que me assusta e que me faz pensar sempre
em tratar de mim o melhor possível, para eu poder estar o melhor possível ao longo da minha vida, para tudo o que está à minha volta seja o melhor Faz possível. sentido. Sabes que ainda ontem estava a dar uma mentoria a uma aluna minha que vive em Berlim e ela referiu uma frase que lhe tinha dito uma vez numa palestra, num curso, e que lhe marcou, que é isto seguinte, são duas palavras apenas: envelhecer jovem. Sim. Tá? Isso é uma coisa que eu penso sempre. Isso é algo que eu penso sempre. Envelhecer jovem. Quero envelhecer o mais jovem possível. E aí, se calhar, até tive uma pessoa que me inspirou bastante, que era eu tenho um dos meus melhores amigos e que fiz na polícia, que é do Algarve, e o pai dele também era polícia e reformou-se na altura com 50 e muitos. E ele reformou-se, e eu conheci-o mais ou menos na idade em que ele estava a terminar o serviço na polícia e a chegar na idade da reforma, e quando ele se reformou, eu olhava para ele e a nível de espírito, a nível físico, a nível de saúde, ele estava melhor do que muitos dos jovens de 20 e 30 anos que eu conhecia. Ele estava numa forma física, numa forma mental, num estado de espírito tão jovem e com tanto ainda para dar na vida, que eu pensei, este homem vai ter uma forma espetacular. Ele vai poder fazer tudo o que quer. Ele fazia jiu-jitsu, ele fazia natação, ele andava de bicicleta, ele tinha energia para brincar com os netos. É isso que eu me vejo a fazer no futuro. É ter energia para gozar esses anos mais para a frente. E é por isso que eu também faço o que faço, é para poder chegar a essa altura na melhor forma possível. Tu já respondeste à minha pergunta, que é como é que tu vês daqui a 50 anos? Na melhor forma possível. Já respondeste mesmo. Na melhor forma possível. Física e mental. Física e mental. Olha, para fecharmos aqui a nossa conversa de hoje, o que é que faz o teu coração pulsar? A minha mulher e o meu filho. A minha mulher e o meu filho, sem dúvida nenhuma. Que Mais bom. do que tudo. Bom, Ricardo, olha, obrigado pelos 30 minutos Nada, obrigado eu pelo convite. do teu tempo. Vamos manter em contacto. Desejo-te um ótimo 2020. Continuas a inspirar os teus atletas, ser um coach incrível, ser um agente policial também incrível, que acredito que o sejas no teu melhor. Obrigado. E um ótimo domingo e obrigado. Tá, um bom domingo. Tchau, tchau. Obrigado.